Libra, sejam muito bem-vindos ao Claricanto. Permita-me que eu me apresente. Eu sou a Melu, é um prazer te ter por aqui. Te convido a esse momento de pausa, de reflexão, de acolhimento, junto comigo. Não sei o que está se passando, mas se chegou até esse vídeo, pode ser que a espiritualidade tenha uma mensagem para o seu momento. Libra, eu não faço a leitura de maneira setorizada, tá bom? Até porque tudo na nossa vida está intrinsecamente conectado. Nossos afetos, desafetos, nossa saúde mental, emocional, nossa base, nossa estrutura familiar. Certo, Libra? Pegue um suco, uma água, um café, que nem eu. Aproveitar esse tempinho. Como é que tá o tempinho aí na cidade de vocês? Calorão indo embora, né, Libra? São as águas de março fechando o verão. Vamos lá, Libra. Opa, que eu quase fiz besteira aqui. 3 coisas não se ocultam: a potência solar, a influência lunar, a sabedoria da verdade ancestral estelar. Peço a permissão e a proteção da minha espiritualidade para acessar com segurança a egrégora do coletivo de Libra, que eu trago aqui com coerência e com empatia as melhores mensagens para as pessoas que se conectarem com essa leitura. E agradeço profundamente pelo meu desenvolvimento, pela proteção, pela guiança, pelos ensinamentos e paciência que vocês me proporcionam dia após dia, noite após noite, desde o início. Gratidão, salve o sagrado feminino da minha linhagem, salve meus guardiões e minhas guardiãs. Gratidão infinita, meu Deus, gratidão. Paciência feito, paciência feito, paciência feito. Vamos lá, Libra, boa sorte na sua leitura. O que traz, Libra, a minha mesa hoje? Espiritualidade. São as águas de março fechando o verão. Ai, ai, nostalgia, Libra. Nostalgia, tá pensando no passado, Libra. Eu lembrei porque, olha só, essa saiu aqui um 6 de bastos, ou 6 de bastos. Por que eu pensei em 6 de bastos? Algumas pessoas estão querendo vitória. Saiu um 6 de copas aqui e repara bem, parece ali um pouquinho, lembra um pouquinho a minha querida cidade, a Baía de Guanabara. E aí eu lembrei dessa música do Tom Jobim. Algumas pessoas de Libra podem estar um tanto nostálgicos ou pensando muito no passado. Cuidado, hein, Libra? Cuidado, estamos em temporada de Mercúrio retrógrado. Quer mesmo o passado de volta, Libra? Ah, se for bom, né? Mais uma para Libra, por gentileza, espiritualidade, mais uma. Não veio 6 de bastos, mas veio mais de bastos, né? Algumas pessoas estão buscando inspiração no passado também, despertando paixões, alguns aqui, arrisco dizer. Mais uma espiritualidade, por gentileza. Mais uma. Vou aceitar porque, enfim, eu tô com um ventilador aqui próximo de mim. Então é normal que saia um pouquinho aqui dos eixos. Mais um.
mais 3. Nossa, eu ainda pensei nisso. Algumas pessoas aqui realmente estão... Tá, vamos começar aqui, o Libra. Algumas pessoas que estão aqui conectadas a essa leitura, eu vou tentar ampliar de uma maneira que eu consiga trazer uma síntese para vários núcleos, tá? Para várias dinâmicas. Algumas pessoas aqui podem estar um tanto nostálgicos, as pessoas que se conectaram aqui, muito por algo que começou no passado, tá? E por algum motivo, essa situação, podendo ser um relacionamento, posso estar falando até de um projeto de trabalho, algo que vocês pretendiam expandir, tá? Me veio aqui muito... algumas pessoas podem estar de fato... algumas pessoas aqui de fato estão olhando para o passado. Algumas pessoas aqui tinham um sonho, né? Ou achavam que estariam plenamente realizados na área do direito. Por quê, Velu? Eu tenho o As de Bastos e eu tenho 10 de Bastos aqui, né? Muito uma questão de... Repara, foi do 1 ao 10. 10 também é 1, né? É o início de tudo e também a completude. E eu tenho um pajem de ouros aqui com 3 de ouros, trazendo justamente esse aspecto de expansão. Algumas pessoas aqui tinham sim um sonho, estão olhando, né, para um contexto do passado, muito por uma questão de... Vocês pensaram que poderiam se realizar e expandir dentro desse contexto. Eu falei de questão de direito aqui, muito por conta de que quando eu cruzo aqui o As de Bastos com o 10 de Bastos, eu tenho a lâmina número 11, que é a própria lâmina da justiça. Para outras pessoas aqui, algumas pessoas podem estar... Sabe quando a gente tem aquele quase que mais gera uma sobrecarga, um peso na consciência, do que de fato expande? Isso acaba bloqueando a tua satisfação, comprometendo a tua satisfação emocional, porque o 10 de copas está invertido aqui. Algumas pessoas podem estar olhando, reavaliando situações dinâmicas do passado, modos de se relacionar, e quando eu falo modo de se relacionar, eu posso estar me referindo aqui a pessoas que estejam até passando por esse processo de olhar para o passado, pelo menos por os últimos 3 anos, tá bom? Algumas pessoas aqui, de fato, da área do jurídico, né, do direito, até porque eu tenho Hierofante. Hierofante conversa muito com instituições para mim, tá bom? Outras pessoas aqui de Libra podem estar trabalhando justamente nesses aspectos de olhar para um contexto passado, mas no que tange a padrão familiar, tá bom? Porque o 6 de copas remete muito isso pra mim, tá? Numa tentativa, né, com esse pajem de ouros, né, que é o início do trabalho, quando ainda não está amadurecido ainda, está ali ainda em processo de explanação, de expansão, com esses 3 de ouros, justamente buscando talvez um equilíbrio dentro de um vínculo familiar. E aqui eu peço para que a Débora, pode ser um casamento, pode ser também uma questão familiar, no que tange o todo, né? Até porque com esse 10 de copas aqui está me trazendo muito como uma questão de que tem algo de errado que não está certo. Eu tenho 10, duas vezes o número 10 aqui na leitura de vocês. 10, julgamento. Entendi. Algumas pessoas podem estar passando justamente por esse processo de avaliação, ponderação. Vocês podem estar lidando com a pessoa do signo de Touro, tá? Porém, eu também tenho signos aqui de fogo, Áries, Leão e Sagitário. Touro vai estar favorecido, tá bom? Porque eu tenho 3 de ouros e eu tenho Hierofante. Algumas pessoas também podem estar lidando com os signos de água, tá bom? Outra coisa
que me veio aqui, cruzando aqui o 6 de copas com o 10 de copas, eu tenho um aqui de energia oculta à torre, tá? Algumas pessoas podem estar olhando, julgando, reavaliando o motivo de um término de uma parceria aqui, de uma sociedade, tá? Eu tô sentindo que é mais pro eixo romântico familiar, tá bom? Interessante. Qual o conselho para as pessoas que são donas dessa energia? Qual o conselho? Primeiro de tudo, eu tenho mais um as aqui na leitura de vocês. Aqui sugere, tá, uma lucidez. Talvez vocês venham a se beneficiar de, casando essas duas energias aqui, uma inspiração, uma intenção. Eu costumo dizer que as intenções, Libra, ela chega muito antes do que as nossas ações. Então, não basta você fazer algum movimento apenas mecanicamente, tá? É preciso que você empenhe força, você coloque paixão, acredite naquilo que você está fazendo. Se é uma pessoa que está olhando para o passado, no sentido de, poxa, eu queria ter seguido a minha carreira na área do direito, eu queria sim ter prestado aquele concurso, porque a lâmina do Hierophante também traz muito esse aspecto de ensino também, tá? Não adianta você ficar olhando para o passado, Libra, se você não tem o impulso da ação de um as de bastos. E principalmente, seja verdadeiro, tá? Tenha lucidez a respeito das suas escolhas, tá bom? Até porque eu posso estar me conectando de fato com pessoas aqui que ou se cobrem muito ou esteja precisando avaliar se não está carregando pesos que não são de vocês, tá bom? Porque com o 3 de ouros aqui e o 10 de bastos, tá me trazendo muito que o libriniano ou libriniana aqui possa estar tendo que administrar várias situações em um curto período de tempo. Tá bom, Libra? Mais uma para conselho, espiritualidade. Então adequem, tá? Se é uma questão de contexto de família e tudo mais, onde vocês possam se sentir nostálgicos, mas no sentido que a energia que eu tô pegando aqui é que vocês finalizem isso, porque depois do 10, gente, vem o as, sabe? Algumas pessoas podem estar finalizando ciclos aqui, muito difíceis, porque o 10 de bastos é quando, cara, já era. E como subenergia aqui do 6 com 10 de copas, a torre, às vezes, Libra, a gente fica carregando fardos, tempos demais, coisas, tempos demais, remoendo coisas, tempo demais. E aí, a gente não consegue fazer isso, né? Atingir a completude emocional. Eu posso estar me conectando com librinianos e librinianas aqui que estejam muito insatisfeitos emocionalmente também por uma situação passada que trouxe muito peso de responsabilidade, que trouxe sim quase que um desdobramento entre trabalho, casa, família, pessoas que podem até trabalhar posso estar me conectando com pessoas aqui que tem uma tripla jornada, tá bom? E vocês precisam ter lucidez para entender o limite de vocês aqui. Limite. Porque enquanto for, Libra, conveniente para outras pessoas sobrecarregarem a ti, essas pessoas não esperem que as pessoas tenham sensibilidade e se compadeçam no seu momento. Não esperem. De fato, são pessoas aqui que... Se eu tô falando aqui no eixo de... Se eu tô falando aqui no eixo de mamães ou papais solos, né? E quando falo mamães e papais solos, eu estou me referindo aqui que vocês até podem estar dentro, sim, de uma união estável, mas cai tudo nas costas de vocês, né? E onde é que fica a felicidade de vocês? Onde é que fica a satisfação de vocês? E aí vocês ficam olhando ali
talvez até com um olhar de, poxa, quando isso começou lá atrás? Talvez até trabalhando essa questão, tá? No sentido de tentar entender, tentar ampliar, tá bom, Libra? Mais uma lâmina de conselho. Por gentileza, espiritualidade. Nossa, me deu até um... Eu não sou de ter isso, me dar um refluxo. Credo. Outra coisa, Libra, pra quem é esse eixo de dinâmica romântica, familiar, eu falei de justiça aqui como energia oculta por causa do 10 e do 1 que dá a lâmina da justiça. Vocês estão sendo justos com vocês? Você está recebendo o que você dá? É preciso equilibrar a balança. Eu tentei gravar uma leitura anterior a essa, Libra, né, energia de vocês. Meu telefone deu tilt e eu não consegui finalizar a leitura. E cortou o vídeo. E a lâmina da justiça, agora que eu, enfim, me veio aqui, veio justamente invertida, tá? Então eu posso estar falando com librinianos e librinianas que precisem avaliar uma questão do que é justo para vocês. Para outras pessoas, eu não posso deixar de falar aqui, vocês podem estar... algumas pessoas aqui... Algumas pessoas pode ser que... Deixa eu pedir mais uma. Mas eu posso estar me conectando com mamães e papais solos aqui, né? Que, enfim, carrega tudo sozinha. Pode até ter uma pessoa do lado, mas... E estejam cogitando aqui um divórcio, porque tá pesado. Esse age vasto de espadas aqui, ele vem muito como um corte. Mas ainda não é um corte ativo, porque o corte, ele começa aqui na cabeça. Você já tem exatamente a ideia do que vocês querem fazer. Não é, Libra? Mas por que eu falo que não é um corte ativo? Porque não é uma lâmina de... Não é uma lâmina de corte. Mais uma para Libra. Eu falei de 6 de bastos no início da leitura. Ele caiu exatamente no meu antebraço esquerdo. Lâmina da estrela. Algumas pessoas aqui já tiveram até, ouço dizer aqui, aviso, tá? Da própria espiritualidade. Outras pessoas aqui precisam, tá? Buscar um direcionamento até para se curar. Por quê? Eu tenho 10, eu tenho 6, eu tenho 17, lâmina da estrela. Algumas pessoas podem estar lidando com uma energia oculta. Não posso deixar de dizer aquário, tá bom? Mas todos os signos aqui já citados prevalecem, tá? Qual o conselho? Mais um conselho. Eu acho que hoje eu não vou pra baralho não, tá, Libra? Geralmente faço uma mescla, mas eu não tô sentindo necessidade. Qual o conselho? Caiu em si. Putz, grilo. O jogo veio assim. Eu tinha deixado essas duas lâminas separadas. Aí aqui, no caso de energia, eu fico com a torre, novamente, né? E o conselho, com esses 6 de bastos, tá na hora, Libra, de você arriscar, finalizar esses fardos e em rumo da vitória de vocês, porque isso aqui é quando a gente tem coragem, tal qual um louco, de ir atrás daquilo que traga a verdadeira satisfação emocional na vida de vocês.
no fundo o sol. Vou fechar a leitura de vocês, gente. Eu estou me conectando com pessoas aqui que já sabem muito bem o que devem fazer, o potencial de vocês. Sabe que ficar olhando para o passado não vai resolver, porque vocês precisam agir de maneira lúcida, ser equilibrados com vocês, justo com vocês, independente se isso vá tocar uma questão do que é socialmente aceito. Sabe? Quem sabe da nossa felicidade, Libra? Não é nossa irmã, não é nosso primo, nossa mãe, é a gente, por experiência. Então é isso, Libra. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente e compartilhe. E até breve.